Olá, pessoal do AGV, boa tarde. Então, hoje vamos para mais uma aula de América do Sul, Arte e Turismo. Hoje nós iremos abordar um pouco a questão do barroco, tá? Nosso foco maior será o barroco no Brasil, mas, né, vou buscar contextualizar vocês dentro de um panorama geral do surgimento aí do barroco. Bom, então esse movimento barroco, ele surge, né, ele tem a sua criação, seu ápice no século XVI, ele surge lá na Itália. Era um movimento que ele trazia uma característica histórica de tensão por conta do movimento da Contra-Reforma, que serviu para alavancar, né, a questão do catolicismo, né? Então, se a gente parar para abordar o movimento barroco, ele pode ser definido com dois momentos, né? Ele foi agravado, vamos dizer assim, por dois momentos. O primeiro, ele foi um movimento considerado um movimento político, porque a gente vai ter uma questão muito forte da religião católica e a forma que a religião ela se impunha, ela acabava tendo essa questão política, tá? Então por isso que acaba se dizendo que foi aí um movimento político. E ele também foi um movimento internacional. Ele teve uma grande expansão, né? Ele não ficou restrito somente à Península Itálica. Não, ele foi para o mundo inteiro, esse movimento barroco. Então, por que se diz que foi um movimento político, tá? Porque na época do Renascimento, coisas muito importantes elas estavam acontecendo na Europa, né? O Renascimento em si, ele acabava englobando um conjunto de valores, como o antropocentrismo, o racionalismo, né? E isso fazia com que as pessoas tivessem apego a vários conceitos, né? E os sujeitos desse período, que foi um períodozinho anterior, né, o Renascimento, eles tinham um modo diferente de se relacionar com as ideias, com as artes, né? E aí isso acabou naturalmente afastando da escola escolástica medieval, que é chamado dentro deste movimento, né? Cujos valores eles tinham um espírito, vamos dizer assim, e uma postura muito mais crítica, muito severa de observar o mundo, né, como uma nova experiência e tudo mais. E aí, nesse momento, nesse cenário, nós vamos ter a transição, porque nós vamos ter a questão da Contra-Reforma. E aí, só lembrando o que foi a Contra-Reforma. Foi um conjunto de medidas que foi tomada pela Igreja Católica quando do surgimento das igrejas protestantes, ou seja, o movimento que foi encabeçado por Martim Lutero, né, que ele ia contra algumas questões da Igreja Católica, né? Principalmente o que alavancou o movimento protestante foi a questão das indulgências, né? Mas não é o nosso foco, é só para contextualizar vocês aí dentro do movimento. Então, uma das medidas que foi tomada na Contra-Reforma foi a criação da Companhia de Jesus, ou seja, né, os jesuítas, que nós vamos ter essa questão jesuítica aqui no Brasil também muito forte. Outra questão que surge nesse período, que vamos chamar de barroco, além da Companhia Jesuítica, que ocorreu aí na Contra-Reforma, nós vamos ter a Inquisição, que foi conhecida como Santo Ofício, onde os tribunais da igreja, eles iam a fim de perseguir, julgar e de punir as pessoas que eram consideradas hereges, ou seja, aqueles que batiam de frente às ideias que eram, de certa forma, impostas, colocadas pela igreja. Então, essas pessoas acabavam sendo aí perseguidas, né? Então, o barroco acabou sendo uma forma de arte que ela foi utilizada, vamos dizer assim, para chamar a atenção
novamente das pessoas para o catolicismo. É onde que nós vamos ter as imagens inseridas com uma nova roupagem dentro das igrejas, né? A feição, a luminosidade, a questão das cores, e isso acabou se tornando um sinônimo de fé, né? As pessoas começaram a associar isso a uma questão crescente de fé. Não sei se vocês estão ouvindo ao fundo, eu busquei colocar uma música aqui da época do barroco, né? Uma música barroca. Dei uma baixadinha agora porque eu não sei se ficou alto aí para vocês no vídeo. Então, eu vou falar um pouquinho da literatura, da arte, da arquitetura, tudo que acaba permeando aí a questão do barroco, tá bom? Bom, então aqui no Brasil, essa tendência do barroco, ela foi trazida pelos jesuítas, né? É claro que demorou a chegar aqui no Brasil, veio chegar lá pro final do século XVII. E aí, para que serviu esse movimento, né, do barroco? Era representar a exuberância do sacro, do divino, do celestial. E aqui no barroco, isso daí foi muito forte, porque as igrejas, elas eram carregadas de ouro, né, devido ao ouro que nós temos aqui no Brasil, principalmente nessa região de Minas Gerais, onde nós vamos ter belas obras de arte, em igrejas suntuosas. Então as igrejas, elas eram carregadas, elas tinham essa ostentação do ouro, que era uma questão, mostrava a imponência dessa arte, né? Mostrava que ela era ostensiva, pesada, simbolizando o sacro e o divino, né? Então o perfil do barroco, ele é considerado por alguns como bizarro, extravagante, anômalo, por conta das feições e as formas, que elas não são muito precisas, os tamanhos, né? Às vezes a gente vai encontrar uma obra de arte do barroco que ela tem um corpo menor, uma cabeça maior, então por isso que ela tem essa questão do anômalo. Que mais? Vou olhar aqui minha cola para não esquecer nada de passar para vocês. Bom, o barroco ele é bem conflituoso, então as obras do barroco no geral, elas vêm trazer essa questão bem conflituosa, ou seja, a dualidade, o bem e o mal. Então nós vamos encontrar alguns autores, tanto na parte das pinturas, quanto na parte da literatura, quanto na parte da escultura, que eles trabalham essa questão da dualidade, do bem e do mal, do sacro e do profano, né? Então, ela tinha essa dualidade aí conflituosa. Então, ela acaba sendo permeada por antíteses, metáforas, hipérboles, né? Então, é uma linguagem, a linguagem, isso já na parte da literatura, na parte escrita, a linguagem ela é bem rebuscada, ornamentada, utiliza-se muito a questão da erudição, né? As palavras eram mais difíceis. Então, essa é uma característica dentro da literatura que eles chamam de esteticismo e retórica, que é quando você busca transmitir uma ideia importante, mas a forma que você utiliza para falar, para abordar, é muito mais importante do que a ideia em si. Então, a eloquência, a forma de falar, é muito mais importante do que a essência em si que você busca passar. Então, o fenômeno do barroco, ele se espalhou mundialmente, internacionalmente. Por quê? Quando é criada a companhia jesuítica, né, os jesuítas, eles são mandados pelo mundo para colonizar os novos mundos, né, para levar a questão do catolicismo, que eles queriam uma forma de barrar o crescimento do protestantismo, né? Então, os jesuítas, eles tinham essa função de catequizar os novos mundos, né? E aqui no Brasil, óbvio, como historicamente vocês sabem, isso também não foi diferente. Então, nós vamos ter a influência do barroco, que foi em diversas áreas. Foi na música,
na arquitetura, na escultura, nas artes plásticas, enfim, acabou permeando diversas áreas aí do conhecimento, o barroco, né? Aqui no Brasil, o barroco ele teve uma expressividade significativa, principalmente no Brasil colônia, que é quando cresce fenomenalmente esse movimento, né? E aí nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o famoso Aleijadinho, tá? E aí nós vamos ter dentro desse gênero, né, artístico, que é o barroco, duas técnicas que são consideradas como importantes dentro deste estilo, que é o cultismo, né, que diz respeito a um vocabulário muito mais rebuscado, complexo de metáforas, por exemplo, como os textos de Gregório de Matos, né? Gregório de Matos, ele trabalhava muito essa questão poética, ele trabalhava essa questão da antítese, corpo e alma, trabalhava a questão do sacro e do profano, tanto que ele foi considerado, por ele abordar muito a questão lá do mais satírico na sua poesia, ele foi chamado e considerado como o Boca do Inferno dentro da literatura, né? Nós temos aí esse expoente que foi o Gregório de Matos, tá? E ele recebeu aí diversas críticas do clero, ele era muito atacado por conta desse seu lado satírico, né? Mas esse lado dele, ele vinha bater muito de frente com o clero e bater de frente com a questão econômica do qual a Bahia passava, o estado da Bahia, né, as suas dificuldades. Então, ele batia muito com isso, né? E o conceptismo, ou seja, a argumentação elaborada, o uso frequente dos paradoxos, né? E aí nós vamos ter, nesse momento, o Padre Antônio Vieira, né? Ele e seus sermões, ele buscava uma argumentação muito persuasiva. É o que marca aí esse estilo literário do Padre Antônio Vieira, tá? Bom, e aí dentro da história da arte, né? O barroco, ele é considerado como uma pérola, né? Porque se você pegar uma pérola original, uma pérola de verdade, ela não é redondinha, perfeita, ela tem as suas deformidades, né? Então, a palavra barroco vem dessa questão da pérola, que deu origem ao nome barroco, tá? E ele foi um movimento que não se desenvolveu de maneira homogênea. Ele foi levado, né, conforme as colônias, né, elas foram surgindo, ele foi levado. Então, por exemplo, aqui no Brasil, quando estava em alto o barroco, já na Europa já não era mais o barroco, já estava em outro movimento artístico, tá? Então, ele não foi desenvolvido, ele não foi espalhado pelo mundo de uma forma homogênea, né? Ele teve essa diferença de nuance. Então, e também, claro, a cultura de cada local. Então, quando ele surge na Itália, que nós vamos ter aí Caravaggio, que é um ícone do barroco italiano, ele tinha um jeito de trabalhar a expressão através da pintura do barroco. Aí nós vamos ter nos Países Baixos Rembrandt. Rembrandt também ele tinha um outro estilo, mas a essência, o barroco é essa nuance do claro e do escuro, né? É o foco de luz querendo elucidar um contexto, dando foco a um contexto. Então eles trabalhavam isso, cada um da sua maneira, né? Conforme a sua cultura, a identidade do local, né? E tudo mais. Bom, então, como eu já disse para vocês, né? Nós vamos ter aí essa questão do barroco, que ele surge através da Contra-Reforma, que foi o Concílio de Trento, tá?
Concílio de Trento, ele começou em 1546 e ele durou por 18 anos, tá? Ele acabou em 1563, esse concílio de Trento, onde quem encabeçou esse concílio foi o Papa Paulo III, tá? E aí começa esse estilo aí, o barroco, né? Que seria uma forma, se a gente parar para analisar friamente nos dias de hoje e tal, foi um estilo de marketing para promover a Igreja Católica, mostrando seu estilo, suas curvas, a sua extravagância, né? Tudo isso que acaba abordando e trazendo esse estilo e pondo a imponência da Igreja Católica, né? Então, o primeiro movimento de arte que nós tivemos aqui no Brasil foi a arte barroca, né? E aí nós vamos ter vários artistas, tanto dentro da música, da arquitetura, da escultura e da pintura. O barroco durou muito tempo aqui no Brasil, tá? Então, muitos historiadores, eles dizem que a base que fundou a cultura brasileira foi o barroco, e que ela é fortíssima e acaba permeando a nossa cultura até os dias de hoje, né? Na Europa, isso ficou muito forte na arquitetura, na pintura, literatura do século XVII, né? Porém, historicamente, né, os historiadores, eles dizem que isso é muito forte, essa presença do barroco até os dias de hoje. Então, vocês, como futuros profissionais da área do turismo, se vocês observarem aqui em São Paulo, várias igrejas suntuosas que nós vamos ter, elas têm muito dessa questão do barroco. Muito, as obras de arte, se vocês observarem, né? Então, até os dias de hoje, esse movimento, o barroco, ele acaba sendo muito forte, muito presente aqui no Brasil, né? Principalmente por conta das suas imponentes e ostensivas obras de arte, principalmente a questão, novamente, das igrejas carregadas de ouro, né? Que vem trazer vem trazer essa questão, né, do divino e do celeste, né? Então, artistas do barroco no mundo, tá? Nós vamos ter Jean Lourenço Berrini, ele foi muito forte na questão da arquitetura e da escultura. Nós vamos ter Caravaggio. Então, Caravaggio, ele tem uma obra que foi muito conhecida, que é a Vocação de São Mateus, uma das, né? Porque ele tem várias obras muito conhecidas. Nós vamos ter Rembrandt. Rembrandt, ele traz a famosa lição de anatomia, que foi uma das primeiras imagens de uma autópsia sendo feita. Então, é muito famoso esse quadro. Nós vamos ter As Meninas de Velázquez, também, que foi do movimento aí do barroco. Nós vamos ter Vermeer com A Moça do Brinco de Pérola, né? O famoso quadro A Moça do Brinco de Pérola. E também é muito interessante, se vocês tiverem a oportunidade, assistam o filme A Moça do Brinco de Pérola, porque ele é totalmente barroco. A sua fotografia, o estilo, a roupa, gente, é muito bom, tá? Quem tiver oportunidade, assista aí o filme A Moça do Brinco de Pérola. Bom, dentro da música, nós vamos ter 3 monstros aí da música clássica, né? Nós vamos ter Vivaldi, nós vamos ter Bach e nós vamos ter Domenico Scarlatti. Eles são grandes ícones dentro da música clássica. Então, desse período do barroco, com Vivaldi, nós vamos ter as 4 estações. Com Bach, nós vamos ter Prelúdio em Dó maior, né? Então, eles são grandes gênios aí da música. 3 gênios da música em um único movimento, que foi o barroco, né? Então, o barroco, ele vai trabalhar com essa questão do contraste, tá? Do claro e do escuro, né? Do dourado, dos temas, do religioso ao profano, né? Então, na arquitetura, também nós vamos ter, assim, uma vasta riqueza. Então, as construções, elas são suntuosas, elas têm
muitos detalhes na sua construção. A monumentalidade é muito forte na construção do barroco, né? E aí a presença de muitas esculturas dentro dessa questão de construções, né? E as esculturas, elas sempre vão trazer curvas e expressões dramáticas, tá? Então, aquele olhar de tristeza, de pesar, a expressão, gente, a expressão do barroco, desse movimento, é o que vai destoar de todos os outros movimentos, do modernismo, do iluminismo, do renascimento, né? A expressão, né? Expressões fortes, expressões dramáticas, né? Então, essa questão do religioso, a gente sempre vai ter ou aquele olhar mais endurecido, bruto, né, da escultura, ou aquela coisa dramática de dor, de sofrimento, de pesar, de angústia, né? Então, se você pegar essas igrejas que são totalmente barrocas, 100% as esculturas barrocas, vocês vão poder observar no olhar das imagens, das esculturas que estão ali, a dramaticidade. Você sente a dor que aquela imagem ela tá querendo te passar, a tristeza, a melancolia, né? Então essa dramaticidade é muito forte aí dentro do barroco. Bom, então no Brasil, Ouro Preto, Minas Gerais, gente, é o berço do barroco. É o berço, é muito barroco. É muito ouro, é muita escultura, as igrejas são suntuosas, né? E aí nós vamos ter um ícone, né, dentro da arte barroca, né? Antônio Francisco de Lisboa, conhecido como Aleijadinho. Bom, não existe muitos registros históricos de quem foi realmente, né, da vida e obra de Aleijadinho. Por quê? Foi na época do Brasil colônia, e aí nós vamos ter a questão que Aleijadinho, ele era filho de Isabel, que era uma escrava, e ele era um filho ilegítimo de um mestre de obras e escultor português chamado Manuel Francisco Lisboa, né? Então, assim, ele era filho de uma escrava com mestre de obras, um filho ilegítimo, né? Então, ele já sofria um preconceito, tá? Porém, ele não foi criado como um escravo. Ele aprendeu a ler, escrever, ele dominava o latim e ele aprendeu o ofício da questão da escultura e do desenho com seu pai e alguns outros mestres que trabalhavam com seu pai naquela época, tá? Então, a característica da obra de Aleijadinho, ele vem trazer muito essa questão do clássico, do gótico e do rococó, que dá esse movimento do barroco brasileiro, da característica do barroco que foi desenvolvido por Aleijadinho. E claro, o contraste de cores, tá? O claro, escuro, o vermelho, o dourado, o azul é muito forte nas obras do barroco brasileiro, tá bom, gente? Que mais? Para não esquecer nada dele. Bom, Aleijadinho, ele demorou para conseguir se posicionar por ser filho de escravo, né? Então, ele era moreno, ele não era nem branco e nem negro, né? Então, existia essa questão do preconceito, como infelizmente a gente sabe que existe até os dias de hoje, só que era muito pior ainda nessa época. Mas, como a obra dele era algo muito único, exclusivo, ele ganhou notoriedade, ele acabou sendo respeitado por muitas pessoas na época, né, pelo seu trabalho. E com o passar do tempo, Aleijadinho ele é considerado um grande escultor, pintor e arquiteto, tá? Ele ajudou a projetar várias igrejas na região ali de Minas Gerais. Bom, por que ele ganha esse nome de Aleijadinho? Aos 40 anos, né, Antônio Francisco de Lisboa, ele fica muito doente.
Não existe um relato preciso de qual foi a doença que ele teve, tá? Sabe-se que ele perdeu os dedos do pé, alguns dedos da mão, que ele ficou atrofiado, a sua face ficou deformada, boca, olhos, né? Então, alguns relatos vão dizer que ele teve lepra, né? Outros, a lepra que é chamado de hanseníase, né? Hoje o nome certo. Outros relatos vão trazer que ele teve sífilis, mas não existe ao certo, né? Até por conta de falta de muitos registros históricos, qual foi a doença que ele teve, tá bom? E dentro da escultura, desse estilo de Aleijadinho, né? Ele traz as esculturas masculinas. Elas são narigudas, tem o queixo duplo e os olhos são bem redondinhos, amendoados, sempre castanhozinhos, bem amendoados, redondinhos. E os braços curtos. É uma característica das esculturas masculinas da obra de Aleijadinho. O material que ele buscava utilizar era madeira, né, o cedro e pedra-sabão, tá? Pedra-sabão, que aí nós vamos ter aquela obra muito conhecida, que é conhecida internacionalmente, que é os 12 Profetas, que fica na Igreja Bom Jesus de Matozinhos. Elas todas foram confeccionadas em pedra-sabão, tá bom? Ele também foi responsável pela obra e pela construção da igreja São Francisco de Assis, em Ouro Preto, e também da igreja Nossa Senhora das Mercês e dos Perdões, tá? Então, ele era um arquiteto também. Ele criou aproximadamente 400 esculturas, que existem registros, que foi obra dele. Bom, ele casou com a senhora Narcisa da Conceição, ele teve um filho, mas aí no final da vida dele, ele morre cego, pobre, né, e faleceu em Ouro Preto em meados de 1814, tá? Então, ele foi considerado um escultor, um entalhador e o arquiteto brasileiro, né? Então, é muito expressiva a importância desse ícone, né, que foi Aleijadinho dentro da questão do barroco aqui no Brasil. No ano de 2014 foi comemorado aqui no Brasil o ano do bicentenário da história de Aleijadinho, tá bom, pessoal? Pessoal, tem mais informações nos slides que eu tô disponibilizando aí para vocês sobre a questão do barroco, outros artistas, claro, fora o Aleijadinho. E aí eu vou deixar para vocês no link tarefas uma atividade para vocês desenvolverem com base nessa matéria, tá bom? Vai ser bem tranquilo, bem fácil. Vocês terão que pesquisar 3 atrativos turísticos aqui na cidade de São Paulo que tenham a arquitetura ou a pintura ou escultura do barroco. 3 atrativos na cidade de São Paulo, tá bom? Gente, um beijão para todos, até mais!